mais uma vez agradecer a Deus e aos mestres por esse momento. Pela oportunidade de me sentir um pouco mais de conexão com essa presença divina em forma de Guru. E entender que essa presença está muito mais próxima do que a gente imagina. Observa a sua respiração um pouco. Om Sarve Bhavantu Sukhinaha, Sarve Santu Niramayaha, Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukha Bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Para a gente começar, eu vou ler uma carta que chegou hoje sobre a vida do Guruji. O caminho do coração. Jagata Ishadi Yukta Sevanam. Sirvam no mundo como sendo esse mundo a própria presença de Deus. Esse é um ensinamento de Sri Ramana Maharshi. Mais uma vez, nos encontramos nesse momento especial do ano, em que lembramos e celebramos o abençoado aniversário de nascimento de nosso mestre vivo, Paramahansa Prajnanananda Ji, nosso amado Guruji. Para comemorar esse dia, devemos primeiro enumerar todas as realizações em sua incansável dedicação a Deus, a linhagem Kriya e ao seu próprio Gurudev, Baba Hariharananda Ji. Assim como Sri Gurudev fez há cerca de 50 anos, e Yoganand Ji há mais de 50 anos antes disso, nosso Guruji levantou a bandeira de espalhar os ensinamentos atemporais da Kriya Yoga para elevar uma humanidade que anseia pela percepção mais profunda do eu interior e encontrar um significado real na vida. Sri Guruji sigue cumprindo sua missão divina, viajando para todos os cantos do globo, desenvolvendo e expandindo a organização Kriya, escrevendo inúmeros livros, proferindo incontáveis palestras, fundando ashrams e centros, e treinando swamis e yogacharyas para ensinar e iniciar. Para o discípulo atento, não é suficiente saber o que foi realizado, mas refletir mais profundamente sobre como ele conseguiu isso. Quais são as qualidades que fizeram esses esforços florescer? A pureza de seu coração é a semente que cresceu e se tornou uma magnífica árvore divina. Como ele sabe que Deus é o verdadeiro realizador de tudo, todas as conquistas dele parecem sem esforço. Com um sorriso, ele diz que tudo está simplesmente acontecendo. Não é ele que faz nada. All is good, all is God. Tudo é bom e tudo é Deus. Embora possamos contar a quantidade de livros, ashana e professores, nunca poderemos quantificar as inúmeras almas em todo o mundo que Guruji alcançou, elevou e transformou através da compaixão do seu coração no núcleo desses esforços. Diante de um mundo passando por mudanças e desafios profundos, podemos ouvir as palavras de Gurudev nos lembrando: a vida não é um sonho vazio. Existe um propósito e significado sobre a superfície dessa existência e no centro de nossas vidas, que devem ser buscados e descobertos. E o exemplo de amor e serviço de Guruji inspirou e continua a inspirar inúmeras pessoas de todas as raças, religiões
e culturas a expandirem um propósito de suas vidas, buscando e finalmente descobrindo a verdadeira identidade interior. Sua calma e fortaleza inabalável refletem o Sr. Hanuman, que, quando perguntado sobre a fonte de sua prodigiosa força e total destemor, abriu seu próprio peito para revelar que seu guru, o Sr. Rama, estava residindo dentro. O exemplo da vida de Sri Guruji mostra que nada é impossível quando também convidamos o Guru a habitar em nossos próprios corações e nos estabelecemos no amor e no serviço. O amor é a linguagem comum que Deus deu à sua criação, e tanto a humanidade quanto o mundo natural respondem ansiosamente a ela. Basta observar as vacas vindo ao seu chamado e as crianças do Balashan correndo para vê-lo. Eles entendem a linguagem. O amor transforma tudo, pois ninguém pode permanecer inalterado diante de sua influência irresistível. Esse é o caminho do coração. Um coração que abraça toda a criação como um só. No comentário de Sri Guruji sobre a Mãe Divina, ele indica que sempre que sentimos compaixão e bondade e buscamos confortar os outros, somos reflexos da Mãe Divina. Esse é o caminho do coração. Quando São Francisco rezou, Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz, ele estava mostrando o caminho do coração. À medida que Sri Guruji indica o caminho a seguir e nos encoraja a continuar, devemos fazer o nosso melhor para transformar nossos próprios corações através do amor e do serviço. Dessa forma, conseguiremos transformar nossas próprias vidas e as vidas daqueles sob nossos cuidados. Embora ele não peça nada, é apenas adequado que honremos humildemente esta grande alma, oferecendo nosso amor e prática dedicada aos seus pés. No momento auspicioso do aniversário de Guruji, somos lembrados que é a nossa grande fortuna estar sob seus cuidados nessa vida, e o seu é um coração digno de nossa dedicação e seguimento. Tem um verso de Nara Bhakti Sutra que fala: Satarati Satarati Salokshmastarayati. Esse ser divino cruza o oceano de Maya. E depois de cruzar, ele volta e ajuda outras pessoas a cruzá-lo. Então, devemos seguir esse ser. Na Bhagavad Gita tem um verso: Yogina napi sarveshan madgate nantaratmana stradavan bhajate yoman samei yuktatma mataha. Entre todos os yogis, aqueles cujas mentes estão sempre fixas em mim, que são extremamente devotados a mim com amor e lealdade inabaláveis, que mantêm fé implícita e que praticam meditação com devoção de mente, são meus favoritos. Feliz aniversário ao nosso querido Guruji. Hoje é um momento muito especial, é muito lindo. Mas falar do Guru, o próprio Guru, é realmente desconfortável. Qualquer coisa que eu possa pensar e falar sobre a vida dele ou sobre ele parece insignificante e sem valor. A gente tem que aprender a segui-lo e a fazê-lo feliz. As pessoas, quando ele vem, a gente pensa em roupa, o que a gente vai falar, o que a gente vai perguntar, se ele gosta de algum presente, ou se ele quer conhecer algum lugar. Mas o que deveria ser realmente o presente? E esse presente é a nossa transformação. Antes ele ser um ser realizado e perfeito, um guru, ele foi um discípulo. Então, qual deveria ser a nossa primeira missão?
Se tornar discípulo. Nós somos discípulos ou não? Não? Por que não? O que é discípulo? Para saber se nós somos discípulos ou não, a gente tem que saber. O que é discípulo? Discípulo é aquele que está pronto para ser disciplinado. Estamos ou não? E o que é disciplina? Disciplina é seguir os ensinamentos daquele que oferece esse caminho de disciplina, daquele que oferece essa possibilidade de transformação. Porque sem essa prontidão para ser disciplinado, e ser disciplinado não é ser sufocado, ou ser preso, ou torturado. Ser disciplinado é estar disposto a seguir esse caminho daquele que já alcançou. Ser disciplinado é realmente ter uma abertura de coração e falar: ele sabe o que é bom para minha vida e eu honestamente não sei. Porque se eu analisar até hoje, eu só seguia, por enquanto eu seguia a minha disciplina. Onde foi parar? Então, estar pronto para ser disciplinado é ter a consciência de que essa sabedoria divina que está me guiando agora é superior à minha sabedoria egoísta, individual e limitada, e realmente fazer um esforço sincero para se alinhar com essa sabedoria. E ele não faz isso só com palavras, ele ensinou a gente muito mais com o exemplo dele. Como ele foi um discípulo ao lado de Gurudev. Eu estou lendo agora um diário do Guruji com Gurudev. Isso também tem nas leituras de domingo, que chama Na Companhia do Meu Mestre. Ele escreveu um diário de todos os anos que ele ficou junto com o Gurudev. Ele só escutava, anotava e tentava colocar em prática. Nunca abria a boca na frente do Guru. Ele tinha 3 promessas na vida, o Guruji. E as 3 promessas dele eram: eu nunca vou ensinar Kriya Yoga para ninguém. Por quê? Porque ele queria humildade. E aí, se a gente olha as nossas vidas, eu leio metade de um livro, ou eu ganho uma roupa laranja, já saio fazendo ensinamentos para o mundo inteiro. Já aprendo uma palavra em sânscrito, já falando para todo mundo. Guruji fala: uma garrafa completamente vazia não faz barulho. Ou seja, uma pessoa que é completamente ignorante não tem que falar. Uma garrafa completamente cheia também não faz barulho. Ou seja, uma pessoa que está estabelecida na sabedoria também não quer falar. Mas uma garrafa com um pouquinho de água faz um monte de barulho. Quando você chacoalha, que garrafa nós somos? Então, Guruji, primeira coisa, ele falou: nunca vou ensinar Kriya Yoga. A segunda coisa que ele prometeu, sabe qual é ou não? Nunca vou sair da Índia. E a terceira promessa dele, nunca vou me tornar um monge. Não era por arrogância, mas era por humildade. Qual era o plano dele? Morar comprar uma terra e viver lá meditando até o final da vida dele. Mas não era o plano do Gurudev. Então, se a gente lê a vida desses dois juntos, a gente entende o que é ser um discípulo. Não é só copiar a atitude dele, mas esse desejo de aprender, de absorver, de sugar o Gurudev até a última gota de sangue dele. Cada palavra dele como realmente sendo o néctar, sendo a fonte de salvação e de liberdade para a vida. O Guruji uma vez falou para a gente no Ashram de Miami. Ele falou: ó, honestamente eu vou falar, eu não meditei muito na minha vida. Ele falou: eu não meditei muito na minha vida. O que eu sinto é a minha realização veio especialmente no meu desejo de servir e de obedecer ao Gurudev. Ele falou. A prática é um pedaço, mas qual é o nosso desejo de aplicar
os ensinamentos de transformar nossas vidas. A gente ama palestras, a gente ama livros, estou do lado dele, mas a gente ama se esforçar para mudar nossas vidas. E se a gente ama, a gente tenta e se esforça. Porque o que ele fala é, anda e você vai alcançar. Quando ele estava em silêncio na pandemia, várias vezes na lousinha lá, enquanto ele escrevia nas palestras, ele escrevia: eu tenho um tesouro. E esse tesouro eu estou oferecendo para todos, qualquer um que vier buscar. E aí ele escrevia e fazia uma cara triste. Mas o que acontece é que ninguém quer. Eu estou oferecendo esse tesouro, mas ninguém quer. Então, qual deveria ser nossa parte? Ah, às vezes não é bom meditar, ou às vezes não é fácil seguir. Isso faz parte da nossa vida. Se fosse fácil meditar, se fosse fácil seguir todos os ensinamentos, a gente não ia precisar deles mais. Se fosse fácil meditar e se não fosse um esforço seguir, a gente não era mais discípulo, a gente era o guru. Então, discípulo é aquele que está pronto para ser disciplinado, para transformar a vida. Eles não esperam a perfeição da gente. A gente não tem que se preocupar com isso. A gente não tem que se preocupar se a nossa mente é perfeita ou não, se a gente tem ego ou não, porque todo mundo tem. Todas as nossas mentes são ainda negativas e desequilibradas, os desejos ainda não os melhores, o ego ainda. Isso não é uma preocupação nossa. Isso é a preocupação deles. Eles assumiram nossas vidas. Esse mestre que a gente chama de Guruji, ele é o responsável pelas vidas espiritual de cada um de nós, até nossa realização. A gente podia dar uma força, isso que é estar pronto. De sermos verdadeiramente discípulos. Não é para a gente ficar chateado. Eu já mencionei isso uma vez, acho que uns 8 ou 9 anos atrás. Alguém perguntou para o Guruji, mestre, você já tem um sucessor? E ele falou assim, não, nenhum discípulo eu ainda tenho. Então, qual é o nosso presente? É esse desejo de transformar. Não interessa se você vai tropeçar, se você vai esquecer. Não interessa se vai descambar para lá e para cá. Ele já sabe, nós somos crianças andando, tentando. Mas qual é importante? Eu não vou desistir. Qual é importante? Eu vou tentar com toda a minha força. Minha força é muita ou pouca, não importa. A nossa única parte é tentar, tentar, tentar. A gente estava num retiro na Colômbia e alguém perguntou para ele sobre vícios. Não pergunta essa resposta. Falou: eu tenho vários vícios, eu tenho adicções na vida e eu estou lutando, mas eu não consigo, não tem jeito. O que eu faço? E ele, com uma expressão maternal e uma voz extremamente amorosa, falou: segue. Você não está percebendo, mas você está mudando. Continua com a sua determinação para mudar. Tropeça, não tem problema. Mas percebe que você voltou mais rápido. Ou você demorou mais para tropeçar. E segue. A maioria das pessoas tem uma impressão errada de que o guru vai me punir, ou o guru vai ficar bravo comigo. Várias pessoas vêm e falam, eu estou sem meditar 3 dias, quando eu olho para o altar, a impressão é que os gurus estão meio... olhando com uma cara meio feia para mim. Não é a cara feia dos gurus. É o seu guru interior que está refletindo o cara feio em todo lugar. Não importa. Vergonha. Nossa, eu tenho vergonha. Ah, eu estou passando por isso. Você já orou para o seu guru? Não, por quê? Ah, eu tenho vergonha de falar isso para eles. Ele está dentro de você, ele está em toda parte. Ele já sabe, ele assumiu sua vida.
Então, a nossa parte é tentar, não é se preocupar com perfeição, não é se preocupar com nada, mas é tentar. Mas tentar com sinceridade, realmente com o nosso coração. E isso é perfeição. É o que ele falou. A meditação é fundamental, porque ela vai nos dar força e conexão. Mas esse desejo por servir o guru, não de fazer massagem no pé dele, mas de servi-lo dessa maneira, de seguir os ensinamentos, de se tornar realmente quem ele realmente quer que nós sejamos. Essa é a nossa parte. O quanto tempo, a intensidade, não importa, mas esse tentar, esse desejar essa transformação é a nossa parte. E é isso que vai fazer a magia funcionar. É isso que vai fazer esse amor dele, as bênçãos fluir e a gente sentir. Uma outra coisa do Guruji, essa humildade, várias pessoas vêm falar, vêm perguntar também. Ele é realizado mesmo? Não, por que você está perguntando isso? Ele parece tão normal. Ou seja, a maioria das pessoas também tem uma ilusão de que ela vai ver um guru e ele vai chegar levitando nas nuvens, aí vai baixar, aí vai chegar uma luz dourada e ele vai tocar a pessoa e ela vai para o reino dos céus. Tinham dois discípulos conversando. E aí um discípulo estava falando do guru dele. O meu guru tem esse poder, ele manifesta isso, ele faz aquilo acontecer. Ele curou essa pessoa, aquele lá estava morto, ele trouxe de volta. E aí a pessoa, depois de falar meia hora de todos os poderes do guru dela, ela perguntou, e o seu guru, qual é o poder dele? E ele parou e pensou e falou, o poder do meu guru é ter a capacidade de não mostrar nenhum poder. Uma vez, muitos anos atrás, em 2006, o Guruji veio para cá para a celebração do Gurudeva. E aí um discípulo, um Kriyavan, tinha um outro guru. Chamou esse outro guru e foi até a casa onde o Guruji estava. E tocou a campainha lá. E aí a gente veio ver o Guruji. E sabe o que ele falou? Eu trouxe esse meu mestre para ver você entrar em Samadhi. Falou para o Guruji. Pode, por favor, mostrar para ele? Vocês acham que o Guruji fez? Mostrou ou não? Não. Ele pôs as duas mãos juntas e falou assim, eu agradeço a sua visita, mas eu nem sei direito o que é isso. Eu nem sei, não, eu não posso, nem sei. Então, eu não posso te ajudar. Eu posso orar por você. O discípulo não sabia onde enfiar a cara e o outro mestre ficou frustrado. Demonstrar o quê? Pra quê? Várias vezes as pessoas perguntam sobre ele, sobre poderes, nada. E por que isso? Não é esconder, mas não é aí que está a verdadeira mudança. Se um mestre chega para você e fala, eu sou realizado, ou eu tenho esse poder, o que vai mudar na sua vida? Na verdade, ele esconde esses poderes externos, essas demonstrações, mas ele desafia cada um de nós a descobrir o verdadeiro guru. Ele está no nosso coração, ele está dentro de nós, ele está nessa forma de amor, querendo entrar nas nossas vidas. Mas enquanto a gente fica querendo buscar fora, ele lê minha mente, ele sabe do meu passado, do meu futuro, ele sabe que eu não estou meditando. Tinha uma pessoa em Baligai, ele foi iniciado pelo Gurudev quando ele tinha 11 anos de idade. E aí, ele já estava com uns 30 e poucos. E ele ia em Baligai, e quando chegava o Guruji, ele ficava muito longe. E ele ficava de longe, atrás de uma árvore, atrás de uma casa ou de alguma coisa, e olhava para o Guruji assim. Seu mestre chegou e você não vai ver ele? Ele falou, melhor não. E por quê?
porque ele vai perguntar se eu estou meditando ou não. E eu não posso mentir para o meu guru. Então é melhor eu ficar longe. O Guruji não quer que a gente conheça qualquer poder ou qualquer coisa extrasensorial, mas ele quer que a gente entenda o que é um princípio do Guru. E esse é o convite dele. Não fica olhando para fora, não fica olhando para coisas maravilhosas, mirabolantes. Mas olha para dentro de você e descobre o tanto de amor que eu estou te oferecendo. Descobre realmente o que é um guru e essa união e essa conexão. E aí você vai ver que esse é o maior dos poderes. Esse é o convite. Segue um pouquinho, medita um pouquinho, tenta um pouquinho mudar a sua vida e ele vai se revelar de verdade. E aí a gente vai descobrir que esse é o maior dos poderes. E esse é o maior dos convites das nossas vidas. Uma vez Arjuna perguntou para Krishna: Krishna, como eu sei como eu descubro um mestre realizado? Como ele anda? Como ele fala? Como ele senta? Como ele come? Então, o Guruji nunca vai falar, eu sou um mestre realizado, eu tenho isso ou aquilo. Mas se a gente observasse um pouquinho só a vida dele, de como ele lida com as pessoas, de como ele cuida e está o tempo inteiro preocupado, no bom sentido, em tudo que acontece ao redor dele, e cuidando de tudo o tempo inteiro, de detalhes que parecem insignificantes a coisas imensas, ele está o tempo inteiro prestando atenção. Uma vez cheguei aqui no quarto para ele, eu precisava conversar com ele. Aí eu falei algumas coisas para ele, depois eu me ajoelhei e falei que eu só queria essa vida, eu só queria isso como meta, e eu falei para ele no final: Baba, eu não ligo para mais nada. I don't care for anything else. E ele falou: tá errado. You should care for everything else. Então, não é. O que eu estava querendo dizer para ele é que nada mais era importante para mim na vida do que ele ou ele seguir. Mas ele falou: não é isso. You should care for everything else. Você realmente quer, você deveria se importar com tudo. Ou seja, não é diminuir, é aumentar. E são coisas ridículas que eu lembrei agora, mas que mostra que o tempo inteiro que ele está caring for everything else. Uma vez ele estava num retiro, a gente estava, ele estava trabalhando no computador. E aí chegou uma pessoa e trouxe uma roupa de cama e uma fronha que a mãe dela tinha feito para o Guruji. E aí eu recebi. E aí o que eu fiz? Eu vi, não era da cor da roupa dele, era branca. E aí o que eu fiz? Coloquei do lado, não pus na cama dele, coloquei do lado. Ele nem olhou, ele estava mexendo no computador. Ele falou: você viu o que você fez ou não? Falei: recebi e coloquei do lado. Ele falou: por que você não pôs na minha cama? Falei: porque não é da sua cor. Ele falou: e cor importa? Você percebeu, você conseguiu sentir o tanto de amor e o tanto de devoção que foi colocado nesse lençol e nesse travesseiro? E você está preocupado com a cor? Põe na minha cama. Ele não tinha olhado nada. Ele só prestou atenção no movimento e sentiu. Outra vez eu estava com ele no aeroporto, esperando a bagagem chegar. E ele de costas para a bagagem, para a esteira, e falando comigo. De vez em quando ele dava uma olhada. E aí, falando comigo, ele falou: aquele carrinho que está vindo agora do avião está vindo com a minha mala. Enquanto ele falava comigo, ele estava prestando atenção nas malas saindo de dentro do avião, indo até a esteira para ser entregue. Ele falou: está chegando nesse carrinho, agora desceu. Que agora para eu seguro, para eu me realizar, eu tenho que ficar olhando para bagagem do avião, ou ficar olhando para. Não, mas o que significa isso? Uma consciência em todo lugar. Caring for everything else.
a detalhes que a gente... Ele fala que as pessoas chamam ele de bitolado. Ele vai lavar a mão, ele abre umas gotinhas, faz assim, fecha a torneira. Aí ensaboa a mão, abre um pouquinho mais. Por quê? Everything else. Todos os detalhes são espiritualidade. Cada momento da sua vida é espiritualidade. Uma outra vez, ele tinha papel rascunho, que era papel que ia ser jogado no lixo depois, uns pedacinhos. E aí, eu trouxe um praçar para ele e pus esse pacote de praçado em cima do papel rascunho. E as duas primeiras folhas de rascunho ficaram um pouquinho engorduradas. Ele olhou e falou, você viu o que você fez ou não? Ele, não. Ele falou, olha, falei, esse é o praçado. Ele falou, embaixo do praçado, rascunho. E o que tem no rascunho? Gordura. Dispersou 2 pedaços de papel e jogou no lixo. Para uma mente comum, vai falar o quê? Exagero. Por que vai ficar bravo com 2 papeizinhos de rascunho que se perderam? Mas se a gente não tem a capacidade de, no dia a dia, disciplinar nossas atividades, de fazer as coisas com consciência, como a gente vai ter a capacidade de purificar a nossa mente completamente e alcançar a realização? Um outro mestre que era bem amigo do Guruji, do Gurudev, o discípulo dele estava colocando a mesa. Ele ia receber uma pessoa. E aí ele colocou o garfo e a faca, ou colher, sei lá, o talher que ele estava colocando. Um ficou assim, o outro ficou meio de lado. E esse mestre é o rei da humildade. E ele viu aquilo lá, ele quase deu uma voadora no discípulo. Soltou fogo pelas ventas. E aí o discípulo ficou quieto, mas mentalmente ele falou, que diferença faz? Porque tem talher aqui para ele comer. E ele falou assim, aí quando ele viu a reação do discípulo, ele parou de brigar. Quando o discípulo reage, o guru não briga mais. Ele fala, esse não está pronto. E aí ele parou e falou assim, meu filho, se você não consegue alinhar 2 talheres do lado de um prato, como você vai conseguir alinhar seus pensamentos, seus desejos, suas emoções? Comece pelo prato. Uma outra vez com o Guruji, a gente estava para sair para uma palestra. E ele falou, quando todo mundo estiver pronto, vem aqui e me avisa. Aí eu chamei todo mundo, o pessoal se arrumando, começou a sair as pessoas. E aí eu fui lá e falei, Baba, todo mundo pronto. Ele fechou o computador, saiu. E quando ele saiu, faltava uma monge que estava acabando de se arrumar. E demorou, no máximo, não demorou 2 minutos. 1 minuto, menos de 2 minutos. E ela saiu. E aí, antes de descer para ir embora, ele falou, você viu o que você fez ou não? Eu fiquei quieto e falei, alguma coisa eu fiz. O que você me falou? Estava todo mundo pronto. Estava todo mundo pronto? Falei, eles estavam se aprontando. Não estava todo mundo pronto. Você viu quanto tempo a gente perdeu? Ele tinha cronometrado. Não sei se eram 2 minutos ou 1 minuto e meio. Ele falou, esses 2 minutos que você me fez ficar parado aqui de pé, sem fazer nada, eu já poderia ter escrito talvez 2 páginas do meu livro novo. Agora vamos. Para uma pessoa normal, parece até uma paranoia. Mas esse é o desejo de que a gente realmente mude e de que a gente pode aproveitar cada instante para mudar. Não é só quando a gente está no ashram ouvindo uma palestra, não é só quando ele vem aqui e a gente começa a cantar Jai Guru e quer se curvar aos pés dele. Esse faz parte também. Mas e no nosso dia a dia? A gente está sendo discípulo ou não? Isso que é ser discípulo. A gente não pode ser igual ele foi com o Gurudev, de ficar o dia inteiro do lado do Gurudev anotando os ensinamentos. Mas não é isso que ele quer. Ele quer a gente discípulo no dia a dia, discípulo enquanto você está lidando com a sua família, discípulo com a sua dedicação e disciplina na sua prática diária, de acordo com a sua capacidade, discípulo da maneira com que você usa o meio ambiente, os recursos naturais, discípulo
de como você usa suas palavras no mundo. É isso que ele quer da gente. Ele não está esperando perfeição, ele não está esperando que ninguém muda para a Índia. Ele só está esperando isso, que a gente seja discípulo na vida prática. E isso é o nosso caminho, isso é cria. Então é isso. Se a gente quer dar um presente para ele, a gente deveria pensar como eu posso ser um discípulo o dia inteiro dele. Se eu vivo aqui no Ashram, como eu posso ser um discípulo dele? Eu, eu deveria saber o que eu tenho que fazer e como eu tenho que fazer. Se eu vivo na família, como eu deveria ser um discípulo com meu pai, com minha mãe, com meu filho, com meu marido, com a minha esposa? Discípulo não é só um momento quando você está com o seu guru físico, mas discípulo é uma atitude ao viver. E estar pronto para ser disciplinado é estar pronto para abrir mão das suas vontades pessoais, individuais, egoístas, parciais, para aceitar uma verdade maior que vai te levar para esse lugar. Não é fácil. Mas para onde a gente quer ir? Para qual caminho? Esse é o convite. E é para isso que ele existe. Ele não fica falando muito. Mas se a gente observar como ele viveu com o Gurudev, se a gente observa a vida dele agora, se a gente observa as palestras dele, não são coisas extremamente difíceis de seguir. Não fala para ninguém, medita 15 horas por dia, fica sem comer, sai lá, abandona a sua casa. É coisas tão simples, que talvez por serem tão simples a gente fala, só isso? Mas mudar está na nossa mão. Se a gente tem o desejo, a gente tem um mestre que cuida da gente, que vive só para a gente, mais nada. Uma vez ele estava conversando com os discípulos, com a gente, com os residentes lá no Ashram de Miami. E aí a gente estava discutindo de como servir melhor ele. Baba, isso é melhor para você, ou isso, ou falando sobre a organização. E aí sabe o que aconteceu? Ele olhando para a gente, começou a chorar. Começou a chorar. E ele falou assim, vocês ainda não entenderam. Eu não estou aqui para ser servido. Eu só existo para servir vocês. E quando vocês vão entender isso? Quando vocês vão compreender isso? Que minha vida é só para servir mais nada. E é por isso. Qual é a nossa parte? Aceitar esse serviço. Aceitar essas bênçãos nas nossas vidas. Aceitar que esse poder divino chamado Guru atue nas nossas vidas. Uma vez o Bhadrayuh Baba perguntou para o Guruji, Baba, tem tantas pessoas no mundo inteiro orando, lembrando, pensando em você, pedindo ajuda. Como você faz? Você realmente consegue se conectar com todos? Você realmente... Ele falou, todos aqueles que pensam em mim, todos aqueles que oram por mim, eu recebo e imediatamente eu respondo. Imediatamente, todos. Não é só uma pessoa, não é só uma foto no altar, não é só algo que a gente fala com uma história, uma lenda. É alguém que estabeleceu uma conexão interna com cada um de nós. E se a gente não sente, não é porque ele está esquecendo da gente, porque a gente não está estabelecendo essa conexão. Mas ela está. Outra vez, só que isso foi no ano passado, no Ashram do Texas. Ele falando de uma maneira informal com a gente, ele falou de uma maneira bem leve, falou assim, ultimamente eu estou sem dormir. Estou bem cansado. E a gente ficou quieto. E ele falou, sabe por quê? Porque eu estou agora, vamos supor, eu estou na Índia. Aí alguém
de lá dos Estados Unidos me fala: Baba, tô passando mal, indo pro hospital, me ajuda? Eu tenho que ir lá e ajudar. Aí outro, em outro lugar, fala: Baba, tô brigando na minha casa, me salva. Eu tenho que ir ajudar. Ele não estava querendo dizer que ele estava cansado, mas o que ele estava querendo dizer? A hora que você pedir minha ajuda, minha única responsabilidade é minha obrigação ir ajudar. E aí ele falou: eu não tenho nenhum poder, mas por alguma razão isso acontece. Quando alguém me pede, eu escuto e eu tenho que ajudar. Essa conexão é eterna. Cabe a nós aceitarmos essa conexão ou não, ou entender: ah, não é para mim, eu estou muito distante, eu sou brasileiro, eu sou homem, eu sou mulher, eu sou pecador, eu sou isso. Nós somos aceitos, nós somos convidados para essa transformação. Até quando nós vamos empurrar isso com a barriga? Eu estou falando, não é uma crítica para vocês, mas eu estou falando como uma crítica para mim. Até quando nós vamos deixar de aproveitar essa vida humana, essa respiração e essa presença de um guru? Que não existe outro no mundo, não existe outra possibilidade. Essa presença de um guru, esse princípio de um guru é o único princípio que pode nos libertar. Tudo que a gente faz na vida é para buscar libertação. Você trabalha porque você quer se libertar, conta para pagar de sofrimento. Você come porque você quer se libertar da fome, porque é um sofrimento. Você vai no médico porque você quer se libertar da doença, que é um sofrimento. Mas todas essas libertações são temporárias. Porque você acabou de comer, você se libertou. Mas o sofrimento da fome volta daqui meia hora. Você tomou um remédio, você se libertou desse sofrimento. Mas esse sofrimento volta depois, de alguma outra maneira. Você pagou sua conta, mas esse sofrimento volta, porque vai vir o próximo boleto. Mas o sofrimento da ignorância, que é a causa de todos os sofrimentos, tem um remédio só. E o remédio é o guru. Sem essa presença do guru, a gente não consegue. Ele está oferecendo esse remédio. E esse remédio é a libertação completa do sofrimento. Uma vez que você se curou dessa doença da ignorância, você está curado de todas as outras doenças. Onde está a nossa cabeça? Onde está o nosso foco? Esse é o presente que a gente tem que dar para ele. Esse é o presente do esforço sincero para mudar. Não se preocupa com perfeição, não se preocupa com seu estado mental, não se preocupa com seu passado, esquece, só tenta. E isso vai encher o coração dele de alegria. Ter exemplos no mundo. Representar o guru. Ele está conectado, ele sente a gente. Uma outra vez, eu fiquei doente. E fiquei doente por negligência pura. Por realmente não compreender os ensinamentos e de ir para um caminho completamente oposto ao que ele ensinava e que eu tinha certeza que era o caminho que ele ensinava. E aí eu não via o Guruji fazia bastante tempo. E aí, depois de vários anos ele veio para o Brasil e eu encontrei ele pela primeira vez. E aí, enquanto eu estava preparando a comida para ele, ele olhou, ele chegou na cozinha e eu estava de costas para ele, porque eu nem vi ele chegando. E ele perguntou para mim: por que você fez isso?
Mas era uma voz muito doída. Era uma voz que arrebentou meu coração. Uma voz com dor, uma voz calma, uma voz triste. Por que que você fez isso? E aí eu não entendi muito bem, virei. Por que que você fez isso com você? E aí eu fiquei em silêncio. E ele falou assim: você ainda não sabe que toda vez que você faz mal para você, o maior mal que você está fazendo, na verdade, é para mim? Você ainda não aprendeu isso? Ou seja, quem estava falando? A gente está conectado. Negligenciar ou seu corpo, ou seu espírito, ou é para mim. Eu recebo. Da mesma maneira que ele recebe nossas orações, nossos pedidos, ele também recebe nosso esquecimento, nossa ignorância, nosso desprezo. Ele também recebe. Ele ficou 3 anos em reclusão absoluta. Ele quase não saía. Ninguém sabia onde ele estava, mas ele não saía. Ele ficava dentro de um quarto, orando e meditando. Qual é a impressão? Ele estava descansado. Não? Alguém está dentro de um quarto o tempo inteiro? Sem falar, sem gastar energia? E aí ele saiu da reclusão e era para vir para o Brasil. Vocês lembram? Ele não pôde vir. Por quê? Estava acabado. Não tinha energia. Por quê? Por que foi essa reclusão? Porque ele precisava de descanso? Ou ele queria se afastar da gente? Ou foi para doar tudo que ele tinha, toda a energia, toda a força, toda para todos? Eu estou aqui para servir. A gente foi falando sem meio, sem nexo, para lá e para cá, e lembrando dele, mas é para a gente pensar um pouquinho. Eu sei a importância de um guru na nossas vidas, na minha vida. Eu estou tentando ser um discípulo na minha vida diária. Eu sei o que é ser um discípulo. Estou tentando transformar minha vida ou não? Quando a gente se iniciou, a gente recebeu o guru nas nossas vidas. Ele tá. Não importa, eu não quero mais saber de cria, não medito. Não importa, ele tá lá. E o Swami Satyananda disse: você se iniciou, você recebeu o guru dentro do seu coração. Como você tem coragem de comer todo dia e deixar o seu guru passando fome? E qual é a comida do guru? A comida, meditação é a comida. Tentar se esforçar para mudar e ser cada vez mais próximo do modelo ideal que ele quer para a gente é a comida dele. É a atitude que vai importar. E como ele falou, voltando para aquela afirmação, não foi só a meditação que me realizou, mas foi o meu desejo de servir, o meu desejo de seguir o Gurudev. Por que a gente não pode ter esse desejo? A gente não pode pelo menos tentar, certo? Vamos fechar os olhos, por favor. Observa a respiração. Ó, mestre, nesse dia especial a gente oferece nosso amor, nossa gratidão aos seus pés. Por favor, abençoa nossas vidas com essa clareza do verdadeiro significado da sua presença nas nossas vidas.
realmente a gente não consegue entender isso. E sem entender, a gente não consegue aproveitar. A gente se sente longe, a gente se sente afastado. Muita ignorância. Por favor, abre nossos olhos. Nós queremos mudar, nós queremos crescer. Por favor, chega mais perto. Se manifesta mais nas nossas vidas. Não com poderes, não com milagres, mas com o milagre do seu amor, com o milagre da sua perfeição. Me ensina a refletir sua presença enquanto eu trabalho, enquanto eu vivo com a minha família, enquanto eu desfruto desse mundo. Transforma a minha vida numa vida espiritual verdadeira, em tudo que eu fizer, em tudo que eu pensar. Ó, Mestre, aceita todas as minhas imperfeições, meus erros, minha ignorância, e mesmo com toda essa carga negativa, me ensina a seguir, me ajuda a seguir. Você tem a força, você tem a clareza, você tem o poder para essa transformação, não eu. Por favor, não me deixa mais te ignorar. Não me deixa mais desperdiçar essa vida. Ela vai passando. Eu não sei até quando ela vai seguir. O que já foi, eu não posso mais mudar. Mas a partir de agora eu vou tentar mais. Eu vou me esforçar mais. Por favor, aceita. Me abençoa também com essa tentativa de mudar. As bênçãos de Deus, dos mestres, presença de Guruji, realmente esteja em cada um de nós. Que nossas vidas sejam vidas de desejo para essa mudança. De um esforço sincero para tentar mudar. Não esquece, não se preocupa com a perfeição. Só se preocupa em tentar, mais nada. O resultado está na mão dele. Tentar está nas nossas mãos. Não se preocupa e segue. O Senhor Krishna, no último capítulo da Gita, fala: entrega todos os seus deveres, todas as suas responsabilidades para mim e se refugia somente em mim. Eu vou te libertar de todos os males, de todos os erros e negatividades. E você vai me alcançar. E no final ele fala: não se preocupe. Considera essa como as palavras do nosso Guruji para cada um de nós. Entrega a sua vida. Não se preocupa se é bem ou mal. Se refugia em mim. Deixa eu cuidar. Deixa eu te guiar. Estou querendo. Eu estou pedindo. Eu estou batendo na porta. Tenta e não se preocupa. Um pouquinho significa muito. Que a gente possa seguir com mais ânimo, sem se preocupar com o resultado, sem se preocupar com o futuro. Agora, pequenos momentos, pequenas ações, pequenas mudanças para essa grande transformação. O mundo precisa da gente. Os mestres precisam da gente mais do que nunca. Se não formos nós que temos toda essa retaguarda divina e poderosa para mudar, como a gente pode esperar que o mundo vai mudar? Por que não começar por nós? Que as bênçãos estejam sobre todos nós e que a gente possa sentir esse amor e a presença do Guruji cada vez mais perto. Que a gente possa refletir isso cada vez mais nas nossas vidas.
Eu me curvo a Deus, eu me curvo aos mestres, eu me curvo ao meu guru. Tentando perceber essa presença dele também em vocês, me curvo a cada um de vocês. Ah, obrigado.